Então, sob a experiência das luzes que agora estão acesas, eu posso dizer que nós estamos vivendo momentos em que estamos sendo convidados a acendermos a simplicidade dos tempos em que o Espiritismo era o Espiritismo que chamava os médiuns pela força da renúncia, pela força da abnegação, pela força do amor. Tempos em que a mediunidade não era exaltada como nos dias atuais, em que médiuns e mediunidades hoje são compreendidos pela mídia e muitos deles querem a mídia. Estamos vivendo tempos em que um grande clamor pela espiritualidade superior por parte dos bons espíritos estão chamando todos os médiuns de compromisso espírita, notadamente, para iniciarem um processo de cristianização dentro dos núcleos simples do espiritismo cristão na Terra. E, inicialmente, queremos levar-nos agora, nesse instante, a uma viagem, nesse exato momento. Incontáveis falanges descem às zonas abismais da terra. Na frente, seguem peregrinas mulheres e honrosos homens, muitos deles segurando redes iluminadas, e algumas dessas mulheres ramalhetes de flores iluminados. À medida que elas caminham nessas zonas de dor e sofrimento, neste exato momento, muitas delas jogam flores que vão caindo e, ao chegar nas zonas mais tristes e dolorosas, espargem como se fossem fogos de artifício para iluminar as densas psicosferas dos espíritos em sofrimento. Seguindo esses tutores da vida maior, tece uma coroa de mães iluminadas, que, profundamente tocadas, vão ao encontro de muitos filhos transviados do caminho da luz. Pais iluminados, que fazem uma caravana e uma falange de espíritos abnegados, que diuturnamente têm visitado essas zonas incomensuráveis para nós, de sofrimento e de rebeldia. Essas mães se aproximam desses filhos em estado lamentável, sem nenhum pensamento de julgamento deles. Elas retiram apenas a memória dos momentos mais doces e ternos que eles tiveram e passaram juntos em reencarnações anteriores. Haja vista que muitos desses filhos estão há séculos suplicando amparo, direção, auxílio e verdade. Elas se aproximam e ali enxergam um que fora convidado desde muito tempo a seguir o caminho do bem nas hostes doutrinárias da religião, mas se esquivou. Outro que preferiu o poder temporal e o massacre, ao invés de se dedicar à iluminação da coletividade. E outro ou outra, cujo coração materno vai abraçar o filho suicida no mundo espiritual, tão atormentado, tão passado
que muitos deles não fazem ideia nem sequer do próprio nome, não sabem nem sequer a sua própria origem da última existência. Essas mulheres, esses homens, essa caravana abnegada, não pode mais levar o filho para o hospital mais bem equipado que seja, nem vai levar o seu ente amado para o tribunal mais eloquente da humanidade, nem pode esclarecer o seu filho dentro das paredes da universidade mais conceituada do mundo. Todas as conquistas do pensamento humano, por maior que seja hoje considerado na terra, é estrutura vazia para essas almas que sofrem ardorosamente. E se essas mães não podem levá-los a nenhum núcleo de socorro, de esclarecimento ou de entendimento na terra de tanto valor que os homens e as mulheres da terra lhes dão, é exatamente para os núcleos simples, silenciosos e anônimos das reuniões mediúnicas que essas almas são levadas. É para lá. Quando toda a esperança parece ter se desfeito, quando todas as formas de súplica e clamor parecem ter desaparecido, essas almas são encaminhadas justamente para os núcleos de abnegação e resignação da mediunidade sacrossanta com o Espiritismo. Justamente porque, num hall de solidariedade impressionante, a erraticidade vai passando por um processo de pacificação gradual e profunda, em que os espíritos que não compreenderam a sua tarefa na terra, depois que se dão conta da verdadeira realidade do mundo espiritual, são convidados a se melhorarem lá, para se melhorando enquanto conceito e pensamento, se fortalecerem para a definitiva melhora na próxima reencarnação. É aí que vamos verificar o grande programa de pacificação da erraticidade terrestre, que não se conclui apenas com a educação da moral aqui, que é uma etapa, mas que também abre portas para grandes esclarecimentos depois do túmulo. E é exatamente nos núcleos, cujo amor se tornou verdadeira floração e luz nos corações, é que nós vamos verificar o sentido do que significa hoje a mediunidade em nossas vidas. Haja vista que não é de hoje que a mediunidade tem sofrido pelo talante da ignorância e também pelas perseguições da sombra organizada, uma tentativa de desvirtuar, desconsiderar, deturpar a ponte que nos une aos planos da imortalidade. Não foi por outro motivo que Moisés teve que decretar não falar com os espíritos, num ato de proibição, não porque a mediunidade fosse qualquer coisa anti-divino ou ante a vontade dos poderes celestes, mas porque o homem, à época de Moisés e muito antes, negligenciou a verdadeira natureza das comunicações mediúnicas, que sempre buscou oferecer ao homem um caminho para a sua dignificação. E a mediunidade vem a tempos em tempos
sofrendo as injunções da nossa ignorância, sofrendo as penosas aplicações do nosso orgulho, que desde antes, no Antigo Egito, os sacerdotes que possuíam a capacidade de comunicação com o mundo espiritual, tolheram essas comunicações com os desvios dos seus pensamentos, buscando elevar o homem na condição de divino, quando na realidade nada tinha o homem de se gabar disso. Mas veio também um amparo espiritual. E Akenaton e Nefertiti decretaram que haveria de não mais dizer-se vários deuses, mas um Deus único. E no período em que Akenaton foi o jovem, o quase saído da infância, o adolescente Akenaton, decretou o monoteísmo, justamente porque nas reuniões em que os espíritos estavam lhe dizendo sobre as leis da natureza, Akenaton recebeu o aviso de que apenas um ser supremo havia criado tudo. Mas logo após a morte do faraó inesquecível, o politeísmo novamente dominou, porque era do interesse da ignorância. Veio mais tarde pelos hebreus, e os hebreus utilizavam também da mediunidade, que indevidamente depois, num processo de mercantilismo e consultas esdrúxulas, para todo tipo de curiosidade banal, fez com que o legislador Moisés decretasse a proibição pela falta de ética e verdadeira profundidade com esse intercâmbio. Mais tarde, o próprio Cristo retomou a sublimidade da mediunidade da comunicação com os espíritos, colocando no Monte Tabor a presença de Elias e a presença de Moisés à frente dos seus discípulos, para dizer a todos que estes, os chamados mortos, estão vivos, e que eles vêm para dar testemunho dessa natural comunicação, bela e maviosa comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Mas também os seus discípulos mais tarde, vivenciando os testemunhos nas catacumbas, os testemunhos pelas estradas, passaram a mostrar também o fator da mediunidade através das comunicações da xenoglossia, as comunicações em várias línguas, as comunicações que recebiam e que principalmente o apóstolo inesquecível, o médium inesquecível, como diz Emmanuel na obra Seara dos Médiuns, Paulo de Tarso, o médium inesquecível colocou através da sua tarefa epistolar a comunicação dos espíritos nobres, notadamente Estevão. E foi um período de retomada dessa dignificação da mediunidade, que não ficaria desamparada jamais. Porém, após o decreto oficial do cristianismo pelo Império de Roma, tudo quanto se falava em intercâmbio com o mundo espiritual começou a ser novamente desviado e deturpado. Porque as vozes dos espíritos que não temem o orgulho e o poder temporário dos homens diziam de seus desvios. Desde aquela época as vozes falavam de seus descaminhos, por onde a voz do Cristo não estava sendo ecoada, por onde a voz do Cristo não estava sendo sentida no coração. Mas os homens que foram criando as instituições, e das instituições foram tolhendo através de regras e bulas, começaram a fazer, dentro de suas maiêuticas falsas, a ideia de que a comunicabilidade com os espíritos não era, de pronto, do interesse da divindade. E foram tolhendo pouco a pouco
essa comunicação que foi esclarecendo o quanto pôde. E então a igreja, naquela época, saindo de Roma e entrando na idade medieval, cerca de 500 anos depois do decreto de Constantino, já estava absorta num silêncio, num vazio atroz, onde as comunicações belas e pulcras que aconteciam no sacrário das catacumbas já não mais se via, já não mais se percebia, já não mais se sentia. E aqueles que eram os espíritos nobres, que deveriam e poderiam conduzir os homens, estavam barrados pelas regras e as instituições materialistas, que foi sendo avolumada à medida que o tempo passava. Entretanto, se pela estrada oficial da casa do Cristo, que deveria ser o legado daqueles que pregavam a fé por toda Roma e todo o mundo, não aceitava as vozes iluminadas, era necessário então que outras vozes fossem ditas além dos territórios das paredes das igrejas. E os espíritos começaram a ecoar por todos os cantos, dizendo das agruras, das dores e também das perdições que estava seguindo aqueles que não vivenciavam Jesus. Foi preciso que antes da Idade Média, em toda a sua perseguição, depois do ano 1300, 400, 500 e 600, instalada uma Inquisição feroz, viesse o médium de Assis. O médium de Assis traria uma mensagem derradeira para a humanidade. O seu intercâmbio com os planos mais elevados deveria instalar no homem a compreensão mais acertada de que o tempo para as explorações, do mercantilismo ao processo bajulatório e idólatra, deveria realmente finalizar de uma vez por todas. A sua presença amenizou sim os corações de muitos, até mesmo o Papa, acalmado pela sua simplicidade, recordou de quando ele entrou por primeira vez no sacerdócio e aceitou colocar a ordem franciscana, verificando o legado que aquele inesquecível espírito, juntamente com Clara e outros, ofereceriam para a humanidade. Mas logo depois da partida de Francisco, tudo parece começar a volver novamente. E depois, os séculos seguintes, a mediunidade veio pelas vozes de crianças, mulheres, homens de todos os cantos, e que foram chamados de bruxos. Bruxos porque o que eles diziam ia exatamente contra as regras instituídas que mantinham o poder temporal sobre o poder espiritual, que era a verdadeira essência do que deveria ser o trabalho religioso. Aí nós vamos verificar a figura de Joana d'Arc, uma outra médium inesquecível, que ofereceu para a humanidade mais uma oportunidade, e olhando a cruz no momento do suplício, Joana recordando no íntimo da sua alma, que estava enquanto médium, dizendo das vozes das santas, dos santos, que eles devocionavam, mas não acreditavam pelas vozes de Joana, que poderia dizer tais ou tais afirmações. E ela mesma, traída, volve ao mundo espiritual com o coração profundamente quitado com a consciência, pois era o espírito Judas de Iscariotes, volvendo novamente ao plano espiritual na personalidade de Joana d'Arc, tendo-se entregue completamente à mediunidade para dignificá-la. Não foi de outro modo que depois também
da Idade Média, os homens e mulheres do mundo, pela força da ignorância, intentaram novamente desviar a mediunidade nos flancos das novas ideias que surgiriam dentro do pensamento protestante, que viria para trazer à humanidade como proposta, uma proposta de libertação das cartas de indulgência e de qualquer forma de mercantilismo. Entretanto, novamente, a força deste pensamento sublime de Jesus foi atacado pelas almas que atiraram sobre a mediunidade um campo de exploração e de descaso. Porquanto os médiuns que foram se sucedendo sobre as linhas do pensamento de Lutero não foram os médiuns que a proposta designou para serem artífices do esclarecimento, mas muitos deles foram artífices do combate da palavra, foram artífices das acusações, foram artífices de um sentimento de revolta, que não conseguiu congregar o pensamento de católicos e protestantes, fazendo com que a proposta também se desviasse. O pensamento do iluminismo chega à Terra e, obviamente, o ceticismo toma conta depois de grande parte do pensamento dominante, notadamente porque o positivismo de Auguste Comte havia de dizer que todos aqueles que não pudessem provar por regras claras que um fenômeno era um fenômeno e poderia ser repetido aquele fenômeno, não poderia ser considerado matéria de ciência alguma coisa de validade. Então, pelas regras do positivismo rígido, a ideia de qualquer sobrenatural era inviável, a ideia de Deus inaceitável. E assim como nós observamos, a Europa se tomou de um processo, pensamento vigente e pensamento dominante da inteligência da época. A Europa, notadamente a França, se tomou de um processo de separação bem radical entre o que fosse espiritual e o que fosse de pensamento científico, de pensamento de pesquisa. E aí sim, é nesse território que surge Allan Kardec. É nesse território em que a mediunidade estava ali, vilipendiada e rechaçada pela religião, e completamente negada pelo ceticismo da ciência, e deturpada pelo esoterismo e o misticismo, é que surge naquele momento o Livro dos Espíritos em 1857, para dar início à grande retomada definitiva da dignificação da mediunidade através do compromisso espiritual dos médiuns. Não apenas a mediunidade que viria para intercâmbio com os espíritos, mas a mediunidade que viria para demonstrar uma lei de solidariedade e caridade, e que as consolações derramadas por essa mediunidade têm como principal propósito amenizar os fulcros do egoísmo e do orgulho dentro da alma, que insiste em exaltar a personalidade, colocar o indivíduo acima dos outros indivíduos, que insiste em colocar as posições sociais como importância para qualquer questão de decisão na Terra. E exatamente a mediunidade, trazendo esses espíritos que ocuparam posições de destaque, muitos deles, e que em parte uns sucumbiram, e que em parte outros se iluminaram, vem para dizer realmente do que significa o propósito da existência, o propósito da vida. Por isso mesmo, vamos observar uma coisa peculiar. Em 1857, o Livro dos Espíritos foi publicado. E logo depois, o segundo livro, o Livro dos Médiuns.
em 1861. É interessante observar um fenômeno nesse sentido. É que já no livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca um capítulo sobre os espíritas imperfeitos. Naquele momento, nós vamos dizer que num espaço-tempo de 1857 a 1861, é um tempo relativamente curto, mas que já deu para Allan Kardec perceber da intensidade das relações que tudo aquilo estava efervescendo no centro da inteligência do mundo, que era a França, para toda a Europa, que não se tratava apenas de uma ideia, o espiritismo iluminada, mas uma ideia que deveria também ser vivenciada por aqueles que lhe professavam, e que no frigir daquela intensa relação de 1857 a 1861, fez com que Allan Kardec se atentasse ao fato de existir espíritas imperfeitos. Os que, admitindo os postulados espíritas e congregando as ideias espíritas, não faziam essas ideias uma transformação real em suas vidas. O fato de saber que a vida após a morte comprovadamente não existe e que podemos nos comunicar diretamente com os espíritos, para muitos destes espíritas em nada havia mudado seu moral. O fato de ver comunicações daqueles que manifestaram orgulho e voltavam suplicando amparo, em nada havia modificado o seu pensamento vivencial para melhor, porquanto muitos deles permaneciam preenchidos de informações espíritas e pouco utilizando-as para a sua transformação individual. É interessante observar isso, porque depois que o Livro dos Espíritos é publicado, e todos os seus 1.500 livros da primeira leva foi vendido rapidamente, e depois novamente outros livros vieram na segunda rodada, e também foram vendidos muito bem, e Allan Kardec começava a dar explicações para vários grupos interessados. Ele verificou que esse novo momento da humanidade pedia a especificação de como é que se deu o fenômeno que originou o Livro dos Espíritos, ou seja, como é esse ponto do microscópio que deu as perguntas, ofereceu as perguntas para os espíritos responderem através desses microscópios, os médiuns. Depois deu o Livro dos Espíritos, foi necessário estudar lá no fundo como funciona este, entre aspas, aparelho microscópico, o médium, que oferece as comunicações de maneira tão interessante, quão diversificada. Então, se aquele era o momento de explicar, com a didática da maiêutica socrática e dos recursos disponíveis do mecanismo de dedução, do mecanismo de indução, dos mecanismos estruturados de uma pesquisa que o Livro dos Espíritos tem em sua abrangência profunda, era necessário ir ainda mais positivo na questão. A Europa, influenciada pelo positivismo, não aceitaria, obviamente, apenas um livro de cunho filosófico, moral. Era preciso que a inteligência fosse ainda mais impactada. E Allan Kardec não teve dúvida, era necessário mergulhar ali, dentro do universo de como se processam as comunicações, as quais ele pôde compor as perguntas e receber as respostas do Livro dos Espíritos. Então, a segunda obra de Allan Kardec vai fundo no universo dos médiuns. E é interessante observar como ele fez. Dividiu tantos setores do pensamento, em vários níveis e ondas do conhecimento, que é de uma maneira impressionante.
a metodologia como ele utilizou para compor o Livro dos Médiuns, em termos gerais, dividindo a mediunidade entre efeito intelectual e efeito físico, mas também colocando sistemas de negação, o que é, obviamente, uma coisa sui generis do ponto de vista de qualquer pesquisador, porquanto os pesquisadores, por mais brilhantes sejam, de certa forma tendenciam a colocar a sua ideia e pouco colocar as ideias contraditórias, se, claro, eles faltam com uma certa segurança. Os que têm segurança colocam e buscam esclarecê-las, e assim fez Allan Kardec. Colocando sistemas que dizia ser contrário ao fenômeno mediúnico, vários deles, de eletricidade, de histeria, do estalo, enfim, da mesa girante, porque a mesa girante era a prova do efeito físico com o qual Allan Kardec estudou primeiramente, para dar notabilidade que o fenômeno não era de nenhum efeito das leis da natureza conhecidas. Era um novo fenômeno, era uma lei da natureza, mas não da que qualquer homem pudesse dizer saber de antemão. Por isso mesmo, aquele momento significava o momento de grande verdade e credibilidade para a obra, quando Allan Kardec coloca dos sistemas, dos contraditores. Mas também ele não para por aí. Além de especificar esses fenômenos físicos e como eles se dão, ele vai na questão dos fluidos, como é o laboratório do mundo invisível, como é essa questão da matéria além da matéria conhecida, esmiuça essas questões. É o pesquisador buscando dar as melhores respostas, mas também ele aprofunda dentro desse microscópio como funciona a mediunidade nas suas categorias, entre mediunidade mecânica, semimecânica, intuitiva, o nível de intensificação desse fenômeno no médium, que pode ser por vias intuitivas, utilizando ainda mais a inteligência do médium, de forma mais explícita, semimecânica, numa parceria ao mesmo tempo que o espírito tem mais liberdade, utilizando também das capacidades do médium, e mecânica, no qual o espírito tem mais profundidade nos arcanos do médium, e o médium ali se apresenta ainda mais, do ponto de vista do fenômeno, ainda mais dócil. Porém, do ponto de vista também moral, Allan Kardec não estudou apenas os fenômenos como eles se procedem, mas estudou também os fenômenos como eles se relacionam com os espíritos. E uma das questões fundamentais foi dizer que a mediunidade é uma faculdade fugidia, que qualquer um que intente controlar a mediunidade, dizendo, aqui agora se fará um espírito, neste momento terei uma comunicação, está caindo em embuste, ou em grave ilusão, porque uma das características essenciais da mediunidade é que ela é intermediária de inteligências, inteligências que têm vontade própria, que querem ou não querem, e que não pode ser controlada por força de médium algum. Essa característica também serviu como metodologia para Allan Kardec, porque se os outros, os materialistas, insistiam que os fenômenos não tinham validade nenhuma, porque eles não podiam ser repetidos à miúde e à vontade, Allan Kardec provava, através das comunicações inteligentes, que se tratava de inteligências extracorpóreas, e que não poderiam ser, através dessas medições mecanicistas, medidas da mesma maneira com as inteligências, que não aceitariam de pronto. Era preciso criar um novo molde, uma nova metodologia para se estudar um novo fenômeno. Mas o que mais me impressiona, dentro dos capítulos do Livro dos Médiuns, é também quando ele fala dos médiuns especiais, que depois vai desdobrar esse pensamento com mais clareza numa comunicação belíssima de Erasto, falando da influência moral do médium. Nesse capítulo, os médiuns especiais, Allan Kardec faz uma exaltação muito importante
a questão moral. E especifica ali, dentro do item, duas categorias: os médiuns imperfeitos e os bons médiuns. E os médiuns imperfeitos, ele dá cerca de 13 características dos médiuns imperfeitos e 4 características apenas dos bons médiuns. Vejamos os médiuns imperfeitos. Ele diz: os médiuns obsidiados, os médiuns fascinados, os médiuns subjugados, os médiuns levianos, os médiuns indiferentes, os médiuns orgulhosos, os médiuns presunçosos, os médiuns mercenários, os médiuns de má fé, os médiuns egoístas, os médiuns suscetíveis, os médiuns indiferentes e deu alguma outra definição que no momento eu não me recordo. Entre todas essas definições, ele usou apenas 4 definições para os médiuns bons: o médium sério, o médium modesto, o médium devotado e o médium seguro. 4 definições que resolvem as 13 definições que Allan Kardec colocou nos médiuns imperfeitos. Todas essas definições, nós vamos observar que estamos diante de um pesquisador que foi, ao longo da pesquisa, ao invés de se aprofundar no fenômeno, ele foi se aprofundar no propósito do fenômeno. E quando ele chega no capítulo da influência moral dos médiuns, há um item especial da mensagem de Erasto, que fala de uma forma brilhante, naquele momento, que o médium é um indivíduo pouco importante enquanto indivíduo, porém é de muita importância para a humanidade, dizendo em linhas gerais que enquanto indivíduo a mediunidade, se servisse só para aquele indivíduo e para os interesses daquele indivíduo, pouca utilidade teria. E de fato, o médium que sabe deste compromisso, sabe que veio com compromisso para a coletividade, para se entregar enquanto instrumento, justamente para a mudança dos padrões em que o materialismo hoje domina. E o materialismo hoje, que depois são os próprios materialistas, esclarecidos, vistos pela força da experiência, é que vão voltar, arrependidos, nos núcleos simples e singelos do espiritismo cristão. Mas para tanto, é necessário uma conquista que todos nós médiuns estamos sendo convidados hoje. Uma conquista fundamental, que está muito bem representada em um livro Paulo Estevão. A tarde era pardacenta, descreve Emmanuel, e o apóstolo chegava com Barnabé na cidade de Listra. Ele já havia passado pelas perseguições dos seus contemporâneos, já havia presenciado a negação do seu próprio pai, o seu próprio pai, Isaac, é isso? Isso. O seu próprio pai havia negado. E aí, neste momento, que ele encontra com Abigail, desdobrado, e recebe as indicações do perdão, do trabalho, do amor e da esperança, ele segue para as terras de Listra, e naquele momento, seria um dos momentos mais marcantes da vida do apóstolo, porque naquele instante ele conheceria Lloyd, que tinha uma filha, e que essa filha tinha um filho, e que chamava Timóteo.
É nesse momento em que o apóstolo dos gentios conhece Timóteo, que os dois, conversando demoradamente, numa tarde em que Timóteo cuidava das cabras, ele pôde perceber que aquele jovem, aproximadamente de 13 anos, era diferente. Naquela noite, em que Lloyd, seu neto, sua filha, abriam os pergaminhos e liam as Escrituras, depois de terem lido e interpretado conforme suas ideias, por primeira vez permitiram que então o apóstolo Paulo, naquele momento, falando, ele então disse do Cristo, e naquele momento todos ficaram embevecidos com a vinda do Messias, mas especialmente Timóteo, que seria depois, praticamente, um novo Paulo de Tarso, a andar pelas estradas da autotransformação, que viria a trazer, através da sua magnética especial, o amor, o carinho e a sintonia com o apóstolo dos gentios, em muitos anos de convivência, inclusive depois do mundo espiritual. Mas o que nota-se em Listra não é apenas esse momento histórico do encontro de Paulo com Timóteo, é que naquele momento Listra vivia sob o império de muitas culturas e muitos interesses variados das chamadas religiões politeístas. Havia sim um grupo de judeus, mas muitos gregos, romanos, pessoas de várias localidades. E não havia ali instalado nenhum nível de conformidade coerente com nenhum pensamento religioso, e ao contrário, Listra era uma cidade muito mística, as pessoas acreditavam quase em tudo, e davam a impressão de que qualquer coisa vinha dos deuses. Era uma característica da maioria das pessoas de Listra. O apóstolo Paulo, depois de pedir a Lloyd que pudesse trabalhar de alguma forma, fazendo os tapetes, tecendo conforme a sua capacidade de tecelão, ele então consegue um espaço no mercado. E em pedras improvisadas, ele sobe para falar. E falou como nenhum orador havia falado. A sua voz saía à semelhança de um fogo que iluminava, ao mesmo tempo que trazia uma grande verdade. E naquele momento, todos da cidade começaram a prestar atenção ali no mercado, chamando outros de casa e outros de outros lados. Mas, especificamente, foi quando o apóstolo viu o mendigo aleijado, que durante muitos anos todos conheciam, ele não podia andar. E quando então ele chamou aquele mendigo pelo magnetismo do seu olhar, a sua presença, e diga: levanta-te em nome de Jesus, do Cristo Jesus. E aquele mendigo que começou a dar os movimentos, se fez em pé, assustando muitos, admirando outros. Naquele momento alguém grita: não é um homem, é Apolo que desceu dos céus. Estamos diante de deuses. E começaram a declarar que Paulo e Barnabé eram a própria personificação de Apolo e de Júpiter, que haviam descido e feito aquela maravilha. Para Barnabé aquilo pareceu algo interessante. Ele olhou aquilo com certa simpatia, mas para Paulo não. No momento em que eles começaram a declarar que ele era um Deus, que ele era um ser além, aquilo tocou na alma dele como uma ferida, como uma agulha, e descendo do púlpito improvisado, Paulo chegou e no meio da multidão, abrindo sua túnica, gritou abertamente: somos homens de carne, não somos deuses. Mas a turba não ouvia. O feito era extraordinário demais para que eles pudessem dar atenção a essas rogativas. E então, naquele momento, Paulo e Barnabé, mais tarde se recolhendo, Barnabé fala a Paulo: que dia maravilhoso, que dia especial.
Sinto que fomos agraciados. E Paulo, profundamente compenetrado, olha para Barnabé e responde: eu não penso mesmo. Sempre que o Senhor nos oferece grandes favores, Barnabé, tenha certeza de que virá grandes testemunhos. E não foi de outra maneira. Não passou poucos dias, e em uma das pregações do apóstolo, a comunidade judaica que ficara inteiramente descontente com o fenômeno do mendigo aleijado, já havia arquitetado a trama para apedrejá-lo. E brilhantemente Emmanuel descreve que naquele momento quase a vida do apóstolo se findaria, não fosse o apoio e a ajuda de Gaio, de Timóteo, de Lloyd e de outros companheiros, no qual depois ele seguiria a sua jornada em outras cidades. Mas o testemunho deixaria Barnabé pensativo. Barnabé, quando o Senhor nos oferece muitos favores, tenhamos certeza que virá muitos testemunhos. Esse episódio mostra que o apóstolo Paulo de Tarso tinha uma consciência de si impressionante. Exatamente um dos fatores mais importantes para qualquer tarefa mediúnica, para qualquer um de nós médiuns, que não significa de maneira nenhuma o traço das virtudes angelicais, mas significa sim ter consciência de quem nós somos, o que nós não somos e aonde nós estamos. Foi exatamente esse o ponto que fez com que Allan Kardec se fixasse em destrinchar com tanta habilidade as características morais e psicológicas dos médiuns, oferecendo esse quinhão de sabedoria, dizendo dos médiuns sérios, dos devotados, aqueles que, se precisarem tirar de si tempo, dinheiro, saúde, eles se dedicam à causa da mediunidade em favor do próximo. Os médiuns sérios, aqueles que não aceitam em hipótese alguma frivolidades dentro da mediunidade, seja para serem chamados para essa ou aquela tarefa. Antes de tudo, o médium pensa se é de cunho sério aquela tarefa. O médium devotado, o médium sério, obviamente favorece o médium seguro. O médium seguro é aquele que, tendo certeza de todos os esforços que está realizando, a sua comunicabilidade com os espíritos se tornou segura, a sua relação com os espíritos se tornou plena, segura, bem fundamentada, como uma relação que nós temos com alguém que vai se firmando e se transforma numa amizade sincera. É o médium seguro, o médium devotado, o médium sério. Então nós vamos verificar que Allan Kardec foi estudando gradativamente do fenômeno à característica moral dos médiuns em essência, porque o propósito do livro não era estar colocando a mediunidade sob um prisma fenomênico, mas a mediunidade sobre o prisma do propósito. E aqueles que estariam interessados em ver um terceiro livro, que falaria ainda mais da questão científica, não conseguiram ver isso acontecer, porque o terceiro livro, Allan Kardec define peremptoriamente o fundamento do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Veio para deixar claro, porque se Allan Kardec se lançasse nas pesquisas e mais pesquisas de comprovação da imortalidade da alma, ele não conseguiria chegar a qualquer ponto conclusivo, não apenas porque seria um gasto de energia, mas também porque vários fatores da ciência ainda não estavam desenvolvidos.
Era preciso desenvolver muitos pontos da ciência que hoje, através de física quântica e outros tantos, vão se desdobrando mundos e relações com mundos desconhecidos, mundos antes desconhecidos, e que agora vão sendo conhecidos. Mas naquele tempo e naquele espaço para a codificação espírita, Allan Kardec tinha sim um tempo para deixar todo o compêndio de autoridade moral estabelecida. E era esse o foco em que ele foi se ater. Porque sabia muito bem ele que essa história da mediunidade transviada, essa história da mediunidade vilipendiada, não seria apenas por 1 livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros ou 5 livros, que isso seria de uma hora para outra resolvida, amenizada, dissolvida. Tanto quanto vivemos hoje, momentos que não é da acusação contra a mediunidade em si, pelo menos aqui no Brasil vemos isso com mais clareza, mas é da mediunidade sendo colocada a serviço de 3 graves fatores que levam o médium à queda: a superficialidade, a ideia da infalibilidade e, por último, da superficialidade, a ideia da infalibilidade, nós temos um terceiro e grave, que é o sentimento de privilégio. Essas têm sido as 3 formas de envolver o médium na sua queda, que vem exatamente de dentro da alma. O sentimento de privilégio é tão nocivo que quando o médium acredita que só por ele as comunicações vêm, que por mais nenhuma as comunicações podem vir, ele simplesmente está se desconsiderando enquanto aprendiz da vida, e mais, se colocando psiquicamente contra várias leis divinas, lei de justiça, lei de igualdade e também lei de caridade, porque determinados médiuns têm certos compromissos mediúnicos, porque a lei de misericórdia, a lei de justiça, dentro dos parâmetros, para aquele médium, lhe oferece trabalhar, ao invés de quitar por outras formas. Sim. O médium que se coloca em privilégio desconsidera um fator primordial, a humildade, e que os espíritos nobres se afastam de forma bastante intensa, clara, de qualquer nível de interesse sobre a doutrina que não seja o interesse moral, que seja o interesse pessoal, esse interesse não condiz. E por isso mesmo o sentimento de privilégio leva à ilusão da infalibilidade, de que o médium, através das suas comunicações, das suas visões, das suas audições, ele jamais será equivocado. Um grande equívoco. Porque a infalibilidade é da característica, sim, da nossa humanidade. E se nós ainda vamos falir ou falhar em algum aspecto, enquanto médiuns podemos falir e podemos falhar em algum aspecto. Porque, antes de tudo, mediunidade não é transmissão mecânica pura. Mediunidade é uma transmissão mental que pede do médium o mais profundo nível de docilidade mediúnica. O Espírito Honório psicografou no livro Vozes Alerta uma mensagem chamada Docilidade Mediúnica. E o que me impressionou nessa mensagem foi que ele explica o que significa quando o médium, moralmente, ele não é dócil à comunicação dos espíritos. Explica o mentor, em linhas gerais, que o médium, quando está diante de uma comunicação, por exemplo, de um benfeitor, o benfeitor amorosamente analisa o código de crença do médium. Verifica se o médium ele tem uma área de preconceito aqui ou ali. E o que é que o médium já se libertou, ou o que é que o médium está disposto a se libertar. Então, por exemplo, se o médium tem algum preconceito em relação a alguma área da sociedade, vamos citar um caso, por exemplo. O médium tem algum preconceito na área da questão familiar.
Então, naquela questão familiar, o médium acredita que quem manda no lar é o pai, a mãe é submissa. Suponhamos que o médium traga essa ideia dentro dele, que a mulher é submissa e que o homem é quem manda. Pode ser, é uma ideia machista. O espírito benfeitor, na hora de psicografar uma mensagem sobre a libertação da mulher, o valor da mulher, pode escolher esse médium. Mas no momento em que ele está, por exemplo, transmitindo a mensagem ou lhe dando a instrução, a falta de docilidade mediúnica, no caso, dele entender esse conceito, dele aceitar esse conceito da mulher ser valorizada, pode atrapalhar profundamente a comunicação ou até interrompê-la, porque na crença individual do médium, o espírito encontra grandes barreiras. Agora imaginemos isso no nosso caso. O espírito vai falar de questões em que ele sabe que nós temos limitações. Vamos supor que o espírito identifica que nós temos limitação na área da inveja, que invejamos pessoas, cargos, posições. E que exatamente a mensagem vem nos trazer sobre isso, sobre a libertação da inveja. Ele vai tocar nos pontos e intimamente, claro, é um fenômeno naquele momento sem o médium dar-se conta, tudo acontece em canais subconscientes. E naquele momento em que vai falar da inveja, o médium invejoso, lembrei qual é a outra mediunidade, o médium invejoso. O médium invejoso é o 13º que está lá. O médium invejoso também está lá, colocado. Então nós vamos perceber que a inveja, por exemplo, é um fator que na hora da comunicação o médium não está dócil a aceitar que ele precisa trabalhar a inveja. Obviamente, algum nível de ruído esse médium vai criar. Não é porque ele tenha inveja, mas porque ele não aceita trabalhar a inveja. Então ele entra num movimento de infalibilidade. E a outra, terceira grande forma de envolver o médium na queda, além do sentimento de privilégio e da infalibilidade, é a superficialidade. É realmente quando o médium transita pelas comunicações mediúnicas, vive a capacidade de se envolver com os espíritos, mas não coloca isso como um propósito existencial na sua vida. Exatamente por esses 3 fatores que nós vamos ver hoje, os livros sendo psicografados por Manuel Filomeno de Miranda, outros por André Luiz no passado, falando desses médiuns que são tão bem programados na espiritualidade e que quando chegam na Terra não conseguem superar. Por quê? Porque esses fatores de superficialidade, infalibilidade, sentimento de privilégio é muito forte dentro do processo. Mas quando o médium, como o apóstolo Paulo mostrou, tem consciência de si, o que é que ele faz? Ele entra num sentimento de sinceridade de propósito. Ele sabe que ele não tem a virtude que ele está sendo convidado a desenvolver por excelência, mas a sua sinceridade de propósito e os seus esforços são tão verdadeiros que neles os espíritos encontram a chave que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Nesse sentido, volvemos agora à viagem que os espíritos fazem aos abismos. Naquele momento em que um espírito grita, piedade, piedade, e que as redes são lançadas, ele é resgatado, olha para o alto e um olhar lúcido de alguém que parece com alguém que ele conhece, mas a sua mente está tão entenebrecida que ele não reconhece, e quando se aproxima, ali está, é sua mãe.
Muitos de nós, em reunião mediúnica, já presenciamos cenas comovedoras como essa, que se sucedem todas as semanas, todos os dias, em vários núcleos mediúnicos, por toda parte, os núcleos sérios, por toda parte. Histórias como essas que nos compadecem o coração de uma maneira singular, inesquecível, e que nos pedem hoje uma reflexão sobre qual é o ponto central das nossas aspirações. Nós, médiuns, não viemos na terra a passeio. Ninguém veio, mas o médium, não tenha dúvida, não veio a passeio. Porque a mediunidade não é uma faculdade que vem em determinado momento da nossa existência, como se a gente escolhesse. Ela já é uma programação intrínseca. Tudo que é intrínseco está claramente definido como compromisso. Por exemplo, a voz, fora do comum, já verifica uma vocação para a música. A inteligência iluminada, um raciocínio brilhante, uma vocação para a inteligência, ali está embutido o compromisso. A mediunidade, ali está embutido o compromisso da abnegação, de colocar sim o espiritual na frente do material, de, se possível, o mais simples possível, colocarmos à nossa disposição do tempo e dos nossos recursos a favor da mediunidade. E o que me comoveu, dentro da experiência da obra Reflexões Mediúnicas, é que eu conhecia o espírito Fernando de Lacerda apenas de alguns nomes assim colocados nas histórias do movimento espírita, o nome dele aparecia. Mas quando amorosamente o espírito Honório se prontificou a nos revelar que estaria chamando o irmão Fernando de Lacerda e que nós estivéssemos no compromisso de estarmos intimamente meditando sobre a humildade, a sinceridade de propósito para termos sintonia com esse irmão. Somente mais tarde eu fui entender melhor a vida dele, quando recebi o livro por Manuela Vasconcelos, a biógrafa mais dedicada a Fernando de Lacerda de Portugal. Durante a caravana do Projeto Espiritizar, nós não sabíamos ao certo como seria. Sabíamos apenas que nosso querido Honório havia marcado às 10 horas da manhã, para que nós pudéssemos estar dispostos a cada dia da caravana em Portugal psicografarmos. Pois bem, às 10 horas da manhã, reuníamos todos da caravana, e ali em silêncio, num dos quartos, com o papel colocado, a caneta posta, dado o horário, fazíamos uma prece silenciosa, e depois a mensagem acontecia, que foi registrado em todos os dias e depois publicado, inclusive, no site do Projeto Espiritizar. Entretanto, o que mais nos impressionava era que entre as visitas que nós tínhamos com os irmãos portugueses e as mensagens que saíam, nós verificávamos o quanto os nossos irmãos portugueses também buscavam sobre a mediunidade as mesmas questões que nós buscamos aqui no Brasil. Questões de como levá-la com seriedade, como levá-la com compromisso, como levá-la com respeito. E à medida que as mensagens saíam dia por dia do nosso querido Fernando de Lacerda, verificávamos que correspondia às necessidades dos brasileiros, dos portugueses e de todos aqueles que estão verificando a mediunidade como um patrimônio para a sua própria elevação. E é nesse sentido que o Projeto Espiritizar, através do livro Reflexões Mediúnicas nessa caravana, trouxe para nós, em específico, uma proposta sui generis. A proposta de estarmos, enquanto médium, nos dedicando imensamente
ao compromisso de aproveitar do que recebemos, no núcleo anônimo onde nós nos encontramos, para sermos hoje sacerdotes da imortalidade. Compromisso de sacerdócio com a mediunidade. Ouvindo no clamor daqueles apelos silenciosos e amoráveis dos espíritos. Uma música que vai descendo como uma estrela cadente, chegando lá onde os espíritos mais precisam e tocando o nosso coração, dizendo mais ou menos assim: vozes que descem do céu, lágrimas que caem ao chão, gritos que pedem amor, choros que clamam perdão, estrelas cadentes clareiam o abismo no mar da aflição, e as almas que gemem pranteiam, clamando comiseração. Mediunidade, mediunidade, mediunidade em mim. Vozes que descem do céu, são as mães que vão chegando, lágrimas que caem ao chão, são reencontros de muitos séculos, gritos que pedem amor, são as almas que padecem, choros que pedem perdão e outras tantas que se sentem culpadas. Estrelas cadentes clareiam, falanges e falanges buscando as reuniões mediúnicas. No abismo, no mar da aflição, e as almas que gemem pranteiam, clamando comiseração. Mediunidade em mim, mediunidade em mim. Que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e nos permita trabalhar com reflexões em torno da nossa tarefa mediúnica. E conforme diz o Espírito Allan Kardec a todos nós, quando escreveu em 1862, no Réveillon, aos irmãos de Lyon: é necessário nos esforçarmos para ir no fundo da questão moral e levantarmos essa cabeça de medusa aos egoístas. Ele falava por causa do casal Giraud, que passava pelos bailes da França imitando os espíritos, num processo de charlatanismo muito grave. E percebendo Allan Kardec que não deveria de forma nenhuma se focar no fenômeno, porque fenômenos imitariam sempre, e isso desvirtuaria a credibilidade da mediunidade, a decisão do codificador nos ilumina até hoje. Então, depois da codificação e depois de todo o trabalho de Allan Kardec, recebemos todo um legado para dar sequência, porque o compromisso maior do médium será sempre o de transformar a mediunidade na ponte de convicção de que Deus existe. O Cristo é soberano sobre nós e o amor é a lei que governa o universo. Muita paz.